domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos entrar agora no último trimestre da escola dominical do ano de 2018. Esta é a sua escola dominical virtual. Eu sou o presbítero Ademar da Silva Santos e quero ter o prazer de ter vocês acompanhando comigo as grandes lições desse último trimestre, que nós vamos estudar sobre parábola, uma lição para a vida. É muito importante, gostaria que você fosse até o final. Gostaria de pedir a você também que compartilhasse, comentasse, curtisse e se inscrevesse no meu canal. Então se inscreva no meu canal, é um grande prazer para mim. Estas lições da CPAD vem uma lição com uma riqueza tremenda de detalhe. Por isso eu peço aos queridos internautas que nesta escola dominical virtual você me acompanhe até o final. Eu vou falar sobre como nós podemos interpretar as parábolas. Vou estar ministrando esta aula de maneira que traga resultado positivo para todos os alunos e professores da escola dominical. Então a lição de hoje é a lição 1. Parábola, uma lição para a vida. O textual: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 34. A verdade que vamos aplicar nesta lição: as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Quero dizer também aos internautas que esta pré-aula está também no meu site, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo. Basta você entrar no meu site e ali você vai encontrar esta aula pronta em PowerPoint. Introdução da nossa lição. Quando estudamos as parábolas de Jesus com os corações abertos e dispostos a aprender como discípulos verdadeiros, nós deparamos com as sábias lições que ele nos deixou para sermos bem-sucedidos em nossa vida aqui no mundo. Então a introdução está nos dando aí uma luz do que é que nós iremos estudar nesta lição desse primeiro trimestre. Então aqui nós vamos ver que as parábolas, são ensinos que Jesus nos deixou, de maneira que nós possamos compreender a palavra de Deus. Então assim, as parábolas do Senhor possuem preciosas promessas de bênção para todos quanto acolhem sua mensagem e se dispõem a compreender as verdades que eles ensinam. Nós vamos entender por que Jesus Cristo falava em parábola. Tópicos da lição: distinguir, esclarecer e apresentar. Objetivo específico do primeiro ponto: distinguir a parábola de outras figuras de linguagem. Então fique atento que nós vamos estar separando para que nós possamos entender corretamente como interpretar as parábolas. Então o ponto 1, nós vamos ver o que é parábola, conceito. Parábola no hebraico, mashal, dependendo do contexto, refere-se a um dito profético, um provérbio, uma analogia, um enigma, um discurso, um poema e um conto e um símile. Vou tentar explicar separadamente a cada palavra desta aí que nós estamos vendo. Então vamos contar uma parábola. A parábola do hebraico quer dizer mashal, quer dizer vamos contar uma mashal, quer dizer vamos contar uma parábola. A palavra grega traduzida como parábola em o Novo Testamento é parabolé, por ao lado de.
com o sentido de comparar como ilustração de alguma verdade ou ensino. Então nós vemos, quando Jesus falou do homem sábio que edificou a casa na rocha, então aqui nós colocamos a palavra de Deus e o desenho da casa para entendermos. Se você estiver firme na palavra de Deus, pode vir os ventos que vierem, pode vir luta, pode vir tribulação, mas você está firme, porque você está alicerçado na rocha. Então Jesus Cristo fez aí esta comparação entre o crente que é fiel, o crente que está firmado na palavra de Deus, com aquele homem que edificou a sua casa na rocha. Nesse sentido, torna-se um instrumento didático. Em síntese, parábola significa literalmente comparação, e com tal comumente utilizado para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade, o que eu acabei de dizer. Então literalmente é uma comparação. Jesus compara. Jesus tinha uma forma de não agredir, mas mostrar às pessoas que elas tinham necessidade de mudança. Então por isso os orgulhosos não conseguiam compreender as parábolas, mas Jesus falava em parábola para que as pessoas entendessem a necessidade que as pessoas têm de se encaixarem nos ensinamentos e na obediência a Deus. Ponto 2. Distância entre a parábola e outras figuras de linguagem. A Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem em que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Algumas delas são o símile, o provérbio, a metáfora, a alegoria. A fábula e o tipo é importante não confundi-las com a parábola. Então nós temos, por exemplo, símile. O que é símile? Símile expressa a ideia de semelhança. Então nós vamos encontrar isso nas parábolas de Jesus, né? Símile é o que? Comparar duas coisas semelhantes. Então veja o que Jesus disse em Lucas 13:22. E respondeu-lhe: ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Lucas capítulo 13, versículo 32, você pode estar conferindo. Então, a símile, nós vamos procurar entender o que é símile, né? Porque Jesus disse, ide dizer àquela raposa. É porque Jesus estava ministrando, e daí os fariseus, que eram contrários a Jesus e queria que Jesus realmente se retirasse, eles apareceram ali, quando Jesus estava ali terminando o seu discurso, e disseram, sai e vai embora daqui, porque Herodes vai te matar, Herodes quer te matar. E aí Jesus considera Herodes uma raposa, há uma semelhança entre uma raposa e Herodes. Então aí Jesus diz, ide dizei àquela raposa. Então a raposa é traiçoeira, a raposa é carnívora, a raposa é astuciosa. Então qualidades que existem em Herodes, qualidades más que também existem na raposa. Então aí dentro desse contexto nós encontramos aí uma símile. Aí nós também podemos encontrar nesse mesmo contexto, nós podemos encontrar também metáfora. Os fariseus se aproximaram de Jesus e disse que Herodes queria matá-lo. Então Jesus também usa uma metáfora, né? Que é um recurso. Então ele coloca agora Herodes como raposa novamente. Porque metáfora é a comparação de palavras em que um termo substitui o outro. Então Herodes agora é substituído por uma raposa. Jesus poderia ter dito, vá dizer a Herodes, ele disse, vai dizer aquela raposa. Quer dizer, símbolo, metáfora, quer dizer, a semelhança entre o Herodes e uma raposa. Então a metáfora você troca. Em vez de chamar Herodes, Jesus chamou de raposa. Nós vemos que as moças às vezes dizem assim, aquele rapaz é um gato. Elas estão dizendo que aquele rapaz é
bonito, né? Está usando uma metáfora. E nós temos também a alegoria, né? A alegoria é uma figura de linguagem caracterizada como sendo um conjunto simbólico criado para transmitir um segundo sentido além do sentido literal da palavra. Então usa-se uma representação. Agora, por exemplo, na alegoria, Herodes é representado por uma raposa. Então podemos ver aqui nesse contexto aqui que Jesus chama Herodes de raposa, então usando metáfora, símbolo e também um tipo. É oportuno destacar que a parábola também não é um mito, tendo em vista que ele narra uma história como se fosse verdadeira, mas não adiciona nem a probabilidade nem a verdade. Então, parábola não é mito, porque a parábola são verdades, né? Dentro de uma comparação para que as pessoas possam compreender a mensagem que ali é dirigida. A mitologia é um estudo de mito. Então o mito ele vem da mitologia. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos, né? Antigos, para explicar fatos da realidade, fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem que não eram compreendidos por eles, né? Então o mito é uma primeira tentativa de explicar a realidade, mas o mito não é totalmente uma verdade. Já a parábola ilustra verdade por meio de símbolos. O campo é o mundo, o inimigo é o diabo, a boa semente são os filhos do reino. Então Jesus falou sobre aquela parábola da semente com o joio, e aí ele vai explicando o que simboliza aquela palavra. Quando os discípulos não conseguiam entender, perguntavam para Jesus e ele as explicava em particular. Ao se dirigir aos discípulos e aos fariseus, aos seus adversários, Jesus adotou o método de ensino por parábola, né, com a finalidade de convencer aqueles e condenar eles. Então, Jesus aplicava as parábolas de acordo com a cultura da época. E o que acontece? Aqueles orgulhosos, eles não entendiam a parábola, porque eles não abriam o coração. Então a semente não conseguia germinar em seus corações, pois eles eram orgulhosos e não abriam o seu coração. 3. A aplicação de uma parábola. Em Mateus 3:10, os discípulos perguntaram a Jesus o porquê de ele falar por parábola. Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter, de nível espiritual e de percepção moral de seus ouvintes. Então Jesus usava a parábola, porque Jesus não dizia você está errado, ele contava uma parábola. Agora aqueles orgulhosos, eles não entendiam. Então, por estar totalmente ligado a tradições, ligado ao mundo, então eles não tinham percepção moral do que Jesus estava ensinando. Em Marcos 4:10-12, ao ser inquirido sobre o uso de parábolas, Jesus respondeu que ela usava nos seus ensinamentos por duas razões distintas: para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la e para obscurecer a verdade daqueles que o odiavam. Então aqueles que estavam dispostos, eles se abriam o coração e deixavam Deus entrar. Aqueles que não estavam dispostos, então eles cada vez se distanciavam mais. Lembra daqueles que disseram, mas quão duro é esse discurso? E acabaram deixando Jesus quase que falando sozinho. Por último, Jesus olha para os seus discípulos e diz, vós também não quer me abandonar? E Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Assim, para que a parábola seja explicada, primeiramente é indispensável examinar sua relação com o que a precede e a segue, e descobrir com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. Então, quando lemos uma parábola, qual que é a finalidade? Quando lemos a parábola do filho pródigo, qual que é a finalidade? Nós precisamos
está estudando para ver o que contém ali naquele texto. Qual é a mensagem que Jesus está trazendo ali? Então, para que nós possamos ter facilidade de interpretar as parábolas. O objetivo da segunda parte da lição, 1 a 3, esclarecer o contexto histórico em que as parábolas foram proferidas. Então, nesta primeira lição, meus queridos internautas, o comentador está nos trazendo uma radiografia de como que era na época de Jesus, nesta época em que Jesus estava entre os homens. E aí, agora nós precisamos também, para compreender as parábolas, nós precisamos compreender e entender o contexto histórico em que as parábolas foram proferidas, para que nós não venhamos a fazer interpretações equivocadas. O contexto social e literal. Na época de Jesus, todos deveriam exercer uma profissão. Do contrário, seria desprezado na sociedade. Então, todo mundo fazia alguma coisa. Ou trabalhava na agricultura, ou trabalhava na pescaria, mas todo mundo fazia algo para que não fosse desprezado ou rejeitado. A Galileia no tempo de Jesus. A Galileia compreendia todo o território ao norte de Samaria até o Monte Líbano, estendendo-se de leste a oeste entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo e Fenícia. Então, meus queridos, para que nós possamos entender, a Galileia, ela ficava no reino do norte, que foi destruído pelo rei Assírio 700 e poucos anos antes de Cristo. E aí ali ficou uma mistura de gente. Então a Galileia, ela compreendia todo esse vasto território, conforme eu estou mostrando aí. Ela ficava próximo ao Mar da Galileia, né? E o Mar Mediterrâneo. Ela era uma distância bem próxima do Mar da Galileia até o Mediterrâneo, aonde ali havia uma grande circulação de mercadorias. Tinha como profissão ali a pescaria, e então eles trabalhavam a conservação de peixe pela salgadura e sua exportação para todos os lugares do Império Romano. Era a principal indústria. Era uma região muito mais próspera que a Judéia e abrigava uma grande população. A região da Galileia, ela era muito mais próxima do que a região da Judéia, né, ou do reino de Judá. A Galileia ficava mais acima, conforme eu estou mostrando no mapa. Importante para a região era o Mar da Galileia, um extenso lago de água doce, né, localizado ao norte da Palestina, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Esse lago, que ficava a cerca de 96 km ao norte de Jerusalém, ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região ao redor. Então, muita gente ali, as profissões, o que as pessoas faziam, dependia muito ali do Mar da Galileia, um mar de água doce, porque bem sabemos que ele é passado pelo Rio Jordão. O Rio Jordão vem, entra no Mar da Galileia e sai do outro lado. Ali havia um comércio muito forte ali no Mar da Galileia. As parábolas de Jesus tinham a ver com a cultura daquela época. As ocupações dos habitantes incluíam a agricultura, a fruticultura, a pecuária, o tingimento de tecido, o curtume, a pesca e a fabricação de embarcações. O que determinava ali o estilo de vida, né, das pessoas. Tudo dependia do Mar da Galileia. Jerusalém no tempo de Jesus também, como que é? Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo, é a mais sagrada cidade da Palestina e tem estilo como cidade e como capital, além de lugar sagrado há mais de 3.000 anos. Então Jerusalém, né, é uma das mais antigas cidades ali da Palestina. Então, na época de Jesus, Jerusalém contava com uma superpopulação. Ela ficava aqui no reino da Judéia, né, sendo que a maioria das pessoas estava
desesperada em decorrência da opressão do Império Romano, estavam praticamente falidos, tendo de pagar elevados impostos a Roma. As pessoas viviam como escravizados, porque os judeus eram dominados pelo poder romano. Então eles viviam uma opressão, né? Tinham que pagar muitos impostos, né? E viviam na dificuldade. Nós vemos que muitos deles viviam lá no templo pedindo esmola. Então Jerusalém era superpopulosa, né? Uma população muito grande, mas os judeus passando por sacrifício. Nessa época, grande parte da população dependia de esmola do templo, enquanto o povo comum estava vivendo em situação de extrema pobreza, padecendo por terríveis privações. Os grandes produtores, os grandes comerciantes e as famílias mais abastadas estavam satisfeitos com o sistema vigente controlado pelo governo de Roma, mas a maioria das pessoas, né, vivia numa dificuldade tremenda. E nós estamos vendo aí Jerusalém na época de Cristo. Nós estamos estudando, entrando assim num panorama do que acontecia nesta época, para que nós possamos entender as parábolas de Jesus. Quer dizer, a lição ela vai, nós entramos um pouco devagar para que nós possamos compreender. Só vamos compreender melhor essa lição aí da segunda, terceira lição para a frente. Então por isso nós precisamos ir acompanhando. Diante desse contexto, o povo judeu aguardava com ansiedade o Messias que viria em glória, conforme profetizou Zacarias, né, no capítulo 14:4. Então as pessoas estavam desesperadas, e aí elas estavam esperando o Messias, mas baseado na profecia de Zacarias, que dizia que naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Isso aí nós estamos vendo aí que é escatológico. Isso aí é para depois da vinda de Cristo, mas como eles estavam vivendo numa época de muita dificuldade, então eles criam na profecia dessa forma. Então acreditavam que Jesus vinha para libertar totalmente do governo terreno, né? E que o reino de Deus tinha esta função, que a implantação seria sim Jesus sentar na cadeira e reinar. 3. Contexto literário, né? Os evangelhos. Os 4 primeiros livros do cânon do Novo Testamento, chamados de evangelhos, são os registros escritos da primeira pregação das boas novas a respeito de Cristo. Eles constituem um tipo distinto de literatura. Então nós vamos ver aqui os 4 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, termos que vêm do grego sinópticos, que significa ver juntos, ver da mesma perspectiva, vistos de um ponto de vista comum. Então, grande semelhança aí quanto aos fatos narrados em Mateus, Marcos e Lucas. Nós podemos ver que nós encontramos a repetição de que um narrou e o outro narrou. Então, por isso que chamamos de evangelhos sinóticos, né? Que eles estão narrando, né? Vendo de um ponto de vista comum. Os sinóticos apresentam a vida, os ensinamentos e a significação de Jesus do mesmo ponto de vista, em contraste com o Evangelho de João, o qual se limita quase inteiramente ao que Jesus disse e fez na área de Jerusalém. Então há uma diferença entre os 3 evangelhos sinóticos e o Evangelho de João. O objetivo da terceira parte da lição: apresentar as regras básicas e compreender uma parábola, né? Agora nós vamos apresentar as regras básicas para entender uma parábola. 1. É entender a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas, pois apesar de elas serem uma síntese das experiências humanas,
são histórias contadas a partir de outra cultura e tema. Torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-las ao seu contexto social, pois elas se referem às experiências de pessoas que viveram na época de Jesus. Para tanto, torna-se necessário identificar a conexão com a estrutura daquela sociedade. Então, meus queridos, se Jesus chegasse hoje numa grande metrópole falando a parábola do semeador, e as pessoas talvez não iam entender, porque ele não tem a cultura de trabalhar na agricultura. Quase um terço dos ensinamentos de Jesus foi realizado através de parábolas. Ele contou parábolas sobre natureza, trabalho e salário, e até sobre casamentos e festas. Então, as parábolas de Jesus eram de acordo com a cultura da época. Isso nós precisamos entender, senão nós não conseguimos compreender as parábolas. Porque as ocupações da época incluíam a agricultura, a fruticultura, a pecuária, a pesca, tingimento de tecido, fabricação de embarcação, etc. Então as parábolas de Jesus tinham a ver com a cultura da época. Ele contou a parábola sobre a natureza, né? O reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. As parábolas, né, vêm de acordo com a cultura da agricultura. Jesus não falava de forma genérica acerca da busca de Deus pelo perdido, mas sempre através de história, de experiências cotidianas, tais como a história sobre uma mulher que perdera uma de suas 10 moedas de prata e que não descansou até encontrá-las. As palavras de Jesus tinham muito a ver com a cultura da época. Então, quando ele falou do semeador, depois, mais na frente, ele explica a parábola, explicando que o campo é o mundo, o joio, né? Quem semeou o joio foi o diabo. Ele vai explicando. Como ele não falava de forma genérica acerca da busca de Deus pelo perdido, então ele falava através das parábolas. Então ele procurava a história do dia a dia daquele povo daquela época. E aí ele narra a história, né, sobre uma mulher que perdera uma de suas 10 moedas de prata e que não descansou até encontrá-las, que está registrada em Lucas. A dracma era uma moeda grega, né, a mais valiosa, servia para as transações comerciais. O grego era a língua falada para realizar os negócios e o comércio com os estrangeiros. Por esse tipo de uso se torna a moeda mais importante. Então é como o dólar hoje, que é super importante. Na época de Jesus, uma dracma valia muito, valia, segundo alguns, um dia inteiro de trabalho, né? Aí Jesus faz a comparação entre a dracma e o pecador arrependido. Que a dracma ela foi perdida, mas ela tem que ser procurada para ser achada. Diferente da ovelha, que nós vemos que nesse capítulo Jesus faz várias parábolas. A ovelha se perdeu, ela tinha senso de que estava perdida, mas ela não sabia encontrar o caminho. E aqui ele fala da moeda, né, que tinha que ser procurada. Essa moeda que tinha seu grande valor. Nós temos também no Brasil, nós temos a moeda de R$1. Nós temos aqui na frente dela, nós temos uma esfinge. Essa esfinge significa a república. Tem o seu valor. Se ela não tivesse essa esfinge, não tem esse significado de república, ela não tem valor. Então Jesus estava mostrando que aquela moeda tinha valor. Então ele estava comparando, ao encontrar uma moeda que tinha aquele seu valor, que aquela pessoa achava e convidava as amigas para se alegrar porque tinha achado a moeda. Eles que da mesma forma, quando um pecador se arrependia de seus pecados, os anjos também faz uma festa no céu. Procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário, tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem. No caso específico, tal comunicação procede de Deus. É imperioso que o leitor procure as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus em tal contexto literário,
Somente após esse exercício é possível pensar na aplicação da parábola. Aqui fala que nós precisamos ver as declarações que estão explícitas, as declarações que estão implícitas, para que nós possamos compreender o agir de Deus. E aí vem em que contexto literário está, para que nós possamos compreender a parábola. Então nós vemos aí que as parábolas ela é a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do texto. Então é o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se deseja emitir. Quer dizer, lugar e tempo, cultura do emissor e do receptor. Então, meus queridos, nós precisamos compreender essas coisas para que nós possamos entender melhor as parábolas. Então, chegaram ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgrediram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Quando nós estamos comentando que nós precisamos entender o que tem no texto, então por que Jesus falou que o que contamina o homem é o que entra pela boca, não é o que sai? Porque Jesus estava dando uma resposta quando esses fariseus chegaram, e dizendo para Jesus: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lava as mãos quando come pão. Quer dizer, era uma tradição que tinha entre eles, que tinha que lavar as mãos ali várias vezes. Então Jesus vai e responde: tudo que entra pela boca desce para o vento e é lançado fora. Jesus procura explicar para os discípulos que o que contamina o homem não é o que sai da boca, mas é o que procede do coração, e isso contamina o homem. 3. Identificar a aplicação prática da parábola. Uma vez que a maneira predileta de Jesus ensinar era através de parábolas, tais textos contêm lições profundas e de aplicação prática no campo da ética e da vida espiritual das pessoas. Então, aos crentes, desafiava-os a colocar a fé em prática, exortando seus seguidores à vigilância. Primeiro, numa parábola, você tem que prestar muita atenção para que você possa entender. O povo antigo, usava muito parábola. Parábola não é uma criação de Jesus. Existem várias parábolas no Antigo Testamento, e também o povo da época era acostumado a falar parábola. Tanto é também que eles gostavam de parar para ouvir uma boa parábola, Então muitos paravam para ouvir Jesus, para ouvir as suas parábolas. Quando os seus discípulos tinham dificuldade para entender as parábolas, Jesus interpretava para eles, explicava. Então, assim, uma boa maneira de identificar a aplicação prática de uma parábola é fazer as seguintes perguntas. Então, quando você lê uma parábola e você não consegue compreender, então você começa a fazer as perguntas: para quem a parábola foi contada? Para que você vai tendo compreensão. Por que a parábola foi contada? Qual é a moral da parábola? Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Então aí você, fazendo essa série de perguntas, você vai acabar compreendendo a parábola. A conclusão: não há como perceber nem entrar no reino de Deus sem ter nascido de novo. Por isso, a salvação da alma é parte integrante das parábolas. Você já renasceu? Já se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus Cristo, em seu sacrifício pelos seus pecados? Você conhece o rei deste reino? Seu coração já se prostra diante deste rei? Ou vive em rebeldia contra ele ainda? Os verdadeiros súditos reconhecem a soberania do rei e submetem-se a ela. Então, meus queridos internautas, nós chegamos aí mais o final da primeira aula. Essa aula é sobre as parábolas de Jesus. O professor tem que ter um pouquinho de paciência, os alunos terem um pouquinho de paciência, porque vão se aprofundando na história até que é como um trem que aí sai devagar, daqui a pouco ele pega o embalo. Eu quero agradecer a todos os internautas, convidar a vocês para a próxima escola dominical virtual, e até lá, na paz do Senhor. Amém.